O meu filho está numa fase, como vocês viram semana passada, de virilidade, né? Não sei se eu posso chamar de virilidade, mas tem se interessado mais por técnicas de artes marciais, né? Filmes de luta e algo nesse tipo, né? Ele ainda acha, né, ainda está na fase, quem sabe, da inocência, que o pai dele é o mais forte que tem, né? Eu sou o mais forte que tem. Inclusive me compara às vezes com atores, né, de filme que realmente são muito fortes, né? Como Aquaman, algo do tipo, né? Você riu, né? Pois é. Tadinho, né? Ele fala, você é mais forte que esse cara, né? Não sou, né, filho? Não, ele cismou que eu sou o cara. Eu sei que isso vai passar, né? Mas deixa eu curtir, né? Deixa eu curtir. E um dia ele me perguntou o seguinte, pai, quem é mais forte do que Deus? Eu fiquei pensando no tipo de pergunta, o que ele estava pensando, né? Eu acho que ele pensa em Deus como um velhinho, né, que tem poder, e quando ele fala de força, ele está falando de músculos. Fala, quem é mais forte que Deus? Eu falei, não tem, Deus é mais forte. Ele falou, não, mas tem uns caras bem fortes. Eu falei, mas Deus é um leão. Ele falou, como assim? Eu falei, não, a Bíblia fala que Deus é um leão. O leão da tribo de Judá, por exemplo, é uma expressão usada para Deus. E eu falei, quem é que vai encarar um leão, meu amigo? Aí ele ficou pensativo, né? Porque ele sabe que o leão é o rei da floresta. E isso me lembrou um texto de C.S. Lewis, num dos seus livros, o primeiro livro, né, que aborda a questão do mundo de Aslan, em que a Lucy, a personagem, está ansiosa para conhecer o tal do Aslan. E o Castor diz que eles vão conhecer sim, mas num devido tempo. Eu vou ler para vocês o texto aqui, pelo menos um pedacinho que eu acho que é bem relevante para a nossa introdução aqui. E aí Lucy vai dizer assim, e chegaremos a vê-lo um dia? Perguntou Lucy. Mas é claro, filha de Eva, foi para isso que eu os trouxe até aqui, disse o Castor. Eu vou guiá-los. E ele é um homem? Perguntou Lúcia, ou Lucy, né? Aslan, um homem? Disse o Castor, muito sério. Não lhe disse eu que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador de além-mar? Então não sabem quem é o rei dos animais? Aslan é um leão, o grande leão. Ah, exclamou Susana, estava achando que era um homem, e ele é de confiança? Vou morrer de medo de ser apresentado a um leão. Ah, exclamou o Castor, meu anjo, sem dúvida, porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu falar o que o senhor Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que é, perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom, ele é rei. Disse e repito. Vamos então ao nosso texto, 2 Samuel capítulo 6, abra a sua Bíblia e conhecer o Deus que é perigoso como um leão. 2 Samuel, ou segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, e diz assim, Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000. Depois partiu para Baalá de Judá, com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca um nome, o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles foram levando com a arca de Deus
levando-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas deixou na casa de Obed-edom, o Eteu. Nós continuaremos a leitura, mas vamos dividir o texto, porque a leitura é um pouco extensa. Mas para fins de cenário aqui, o que está acontecendo é: Davi já havia sido entronizado como rei de Israel no capítulo 5. Nós paramos, na perseguição de Saul a Davi. Desde então, Saul já havia sido morto em batalha, e Davi agora, como rei de Israel, tem um objetivo: trazer a arca da aliança de volta para Israel. A arca estava em uma cidade chamada Baalá, como diz aqui no versículo 2, que era uma cidade que fazia fronteira entre Judá e a Filistia. A arca estava lá aproximadamente há 20 anos. Por quê? Primeiro porque Saul deixou a arca de qualquer jeito. Em 1 Crônicas, capítulo 13, na verdade, você vai ler lá que o autor reclamando da lassidão de Saul, do desleixo de Saul para com a arca. A arca foi tomada pelos filisteus, e aí nesse período em que eles estiveram com a arca, Deus de certa forma vai trazer doenças e pestilências para os filisteus. Eles devolvem a arca porque eles chegam à conclusão que aquilo era uma furada. E então Saul não se importa, e a arca vai ficar nessa casa, nessa cidade, durante 20 anos. São 20 anos que você não tem a arca como símbolo da presença de Deus. Os sacerdotes haviam sido assassinados por Saul, e o culto havia sido abandonado. Não tinha nada de religiosidade, não tinha nada de serviço do tabernáculo, não tinha nada acontecendo no reino de Saul. Davi foi perseguido por Saul durante 20 anos. Saul morreu, e agora nós temos aqui um episódio, depois de Davi ter sido feito rei, como falei, em que Davi tem o propósito de trazer a arca de volta. E trazer a arca de volta simboliza também a centralidade do culto a Yahweh, a centralidade do reino de Israel como sendo Deus ali, o centro realmente daquela nação. Não era somente trazer uma arca para fins políticos, para validar o seu reinado, mas era alvo mesmo do coração de Davi, trazer o reino de volta a um estado ou semelhante a antes de Saul, no tempo de Samuel, em que havia o serviço do templo, havia os sacrifícios, havia o culto, havia a adoração, havia a arca, contendo ali o cajado de Arão que floresceu, as tábuas da lei, o maná, como sendo realmente símbolo da presença de Deus entre o povo, no meio do povo. Então ele vai reunir um grupo de 30 mil homens, 30 mil porque era um evento e tanto. A arca vai voltar depois de 20 anos. E 30 mil porque a cidade fazia fronteira com os filisteus. Então não dava para ir com uma pequena comitiva. Ele foi realmente com um número, eu diria, expressivo de soldados, de homens ali, para realmente trazer a arca. E acontece isso. Eles vão pegar a arca na cidade de Baalá. Inclusive Baalá significa cidade de Baal. Você sentir que era na divisa mesmo com os filisteus, embora estivesse do lado de Judá. E ele vai trazer, diz o versículo 3, que trazem uma carroça nova, não é? É um carro de bois, conduzido por bois, que não havia sido usada ainda,
E quem vai à direção, ou conduzindo esta carroça, é a Uzá e Aiô, que são filhos de Abinadab, que era a casa em que a arca estava durante todo esse tempo. E diz o versículo 4 que eles vão levando a arca, só que de repente, na subida da colina, o boi tropeça, se enrola ali, se enrosca. Alguns vão dizer do risco deles terem, inclusive, atolado, né, nessa trajetória. Então, a arca começa a correr risco de cair da carroça. Então, os bois tropeçam por algum motivo e a carroça parece que tomba, a arca começa a deslizar. E é quando Uzá, no versículo 6, estende a mão para segurar, para impedir que a arca caia no chão. E é nesse momento que diz o autor bíblico que a ira do Senhor se acende contra Uzá e ele cai morto ali. Então pensem comigo aqui, é clima de festa, a arca voltou, está todo mundo feliz, se regozijando, cantando, tocando os instrumentos de madeira aqui, e de repente o boi tropeça, e aí o Uzá, a princípio, na maior das boas intenções, tenta conter a arca. E é no momento que ele toca que, diz o autor, que Deus se enche de ira, fulmina o cara cai duro no chão, a festa acaba, o que era um evento de alegria se transforma numa grande tragédia, não é? E Davi vai dizer, o autor, no versículo 8, aqui tem um problema na tradução, mas a gente vai entender o significado. Na minha diz que Davi irritou-se, porque o Senhor havia se irado contra Uzá. Em algumas versões, Davi teve medo, Davi se frustrou, Davi ficou desconfiado, mas a gente vai entender, independente do significado exato dessa palavra, que o evento era bom, era bem intencionado, e o cara não fez nada demais, a não ser tentar conter que a arca caísse no chão. E aí Deus vai e fulmina o cara desse jeito, gera em Davi uma frustração, um desânimo, uma desconfiança, ira, que seja lá que tipo de coisa que aconteceu com o coração de Davi, mas que também é precedido pelo versículo 9, que diz que ele teve medo de Deus. Então Davi tem medo, temor de Deus, e ele faz um questionamento: como é que eu vou trazer a arca desse jeito? Se quem toca morre, lascou-se tudo, né? Eu não vou conseguir. E de certa forma isso tinha um peso também, porque a nação estava olhando para Davi ali, né? E uma morte como essa poderia soar como uma desaprovação da parte de Deus para com Davi. Isso tudo está intrínseco no texto. Então diz o versículo 10 que Davi não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, que era Jerusalém, né? Porque ele havia construído sua casa lá, e deixa então na casa de Obed, o Eteu. Pois então, texto esquisito, né? Esquisito, mas caramba, quando você lê, o cara não estava bem intencionado. Ele na verdade foi um reflexo, né? Acho que qualquer um aqui iria ter o mesmo reflexo. A arca ali ameaçou cair, ele segura e de repente Deus fulmina o cara e o cara cai duro no chão e Davi fala: mas lascou-se tudo, né? Eu achei que as coisas estavam bem entre nós. Pode Davi ter pensado, entre ele e Deus. Eu achei que as coisas estavam bem entre nós, até porque Davi é realmente um indivíduo que quebra os protocolos, né? A gente já viu Davi, por exemplo, comendo o pão da proposição, a gente já viu Davi se comportando de uma maneira extremamente fora da curva para com Deus, e Deus em nenhum momento desaprova o comportamento de Davi, mas nesse momento parece que há, eu diria, um endurecimento da parte de Deus, porque alguma coisa está acontecendo aqui que não deveria estar acontecendo. Eu não vou entrar aqui no mérito da vida de Uzá, por que ele morreu, por que Deus matou aquele cara específico, até porque a gente não tem a informação de que tipo de vida esse cara tinha. Eu posso, por exemplo, especular que havia um problema ainda em Israel com ídolos. Por exemplo, Milca, ou Mical, esposa de Davi, tinha ídolos em casa. Samuel, lá, antes da unção de Saul como rei, vai reclamar do povo de terem ídolos em casa. Eu não sei até que ponto a vida desse cara está envolvida nesse tipo de coisa. E Deus tem seus motivos para realmente agir dessa forma. Mas o que eu sei, e é justamente pelas palavras de Davi, que vai ser descrita, eu acho, em mais detalhes, em 1 Crônicas, capítulo 15, se você quiser ler lá, você pode ler. Mas Davi vai fazer a leitura de que
o problema da ira de Deus aqui nesse evento era justamente por conta deles não estarem conduzindo a arca da maneira correta. Em 1 Crônicas capítulo 15, Davi identifica o problema e ele vai dizer que o problema foi justamente porque os levitas deveriam levar a arca, e de uma maneira específica, com varas no ombro, sem tocar na arca, com sacrifícios e com roupas específicas. Havia toda uma orientação da parte de Deus para que a arca fosse realmente conduzida da maneira correta, o que não está acontecendo aqui. Aqui tem euforia, tem alegria genuína mesmo, tem algo contagiante, mas parece que Deus tem seus motivos aqui para mostrar para Davi que as coisas não eram bem assim. E que isso fique claro no texto. Deus não tem nada contra Davi, mas Davi não é mais um fugitivo. Davi não é mais alguém que está nos guetos, lutando pela vida, que come o pão que não pode comer num momento específico porque não tem alimento, que finge de maluco em um momento em que ele tinha a vida realmente nas mãos do inimigo, e que vai agir em outros determinados momentos, em tempo de guerra, em tempo de perseguição, que vai exigir uma alternativa para a via comum. Aqui não. Aqui Davi está na frente de todo mundo, ele é o rei, não é mais Saul. Não é mais o reino de Saul aqui, é o reino davídico. E parece que Deus se endurece aqui porque ele precisa mostrar para a nação, e que Davi entenda isso, que Deus é sério e não pode ser levado de lambuja, não pode ser levado de qualquer jeito, não pode ser levado na maciota, não pode ser levado na conversa. Entenda isso. Não é o Deus legislador. Com Davi não é assim. Com Davi é íntimo, é orgânico, é algo relacional, mas não é bagunça. Mas não é bagunça. Eu me lembro de ter conversado com alguns, até, por exemplo, o André, às vezes brinca, vai lá na minha geladeira, pega não sei o quê, e eu falo, não, de onde eu venho, né, no Rio de Janeiro, você não mexe na geladeira dos outros. É feio fazer isso, a não ser que a pessoa insista muito, né? Mas não é um hábito, é uma invasão de privacidade, uma coisa assim, né? Até porque quando a pessoa abre, ela abre olhando tudo, né? Dá uma, vê se tem cerveja na casa do crente e tal, então é bom que não mexa. Mas o ponto é que existe um limite na intimidade para todo mundo, não é só lá no Rio de Janeiro. Você também, provavelmente, tem pessoas, né, que são benquistas, que são íntimas suas, que abrem a sua geladeira, mas existe uma linha ali. Mesmo com o mais íntimo, existem coisas que, se forem extrapoladas, a relação pode realmente ter um problema. Não é assim? Cada um tem a sua linha, mas a gente sabe que realmente, quando essa linha é invadida, o relacionamento foi, quem sabe, prejudicado. A confiança, eu acho, foi tocada de alguma forma. E o que está acontecendo aqui é justamente isso. Deus está dizendo para Davi, cara, eu estou contigo, mas não é qualquer coisa não. Não pode ser qualquer coisa. A coisa agora precisa realmente ser séria, precisa fazer sentido para a nação. A nação esteve 20 anos sem olhar para essa arca, sem conhecer o que é o culto genuíno, sem conhecer o que era realmente o trabalho do templo, do tabernáculo. E agora eles precisam retornar a isso. Eles precisam ultrapassar o que foi o reino de Saul e começarem a viver de novo alguma coisa realmente verdadeira. E isso precisa fazer significado para a gente, porque quem sabe, olhando para nós enquanto igreja, em um tempo da graça, não é? Em um tempo em que o amor de Jesus, que é o que é descrito no Evangelho por nós, acontece naquela cruz mediante morte de sangue, e isso tudo é por amor, algo muito profundo, né? E o chamado de Deus é para um relacionamento, para algo mais intenso, mais legítimo, a ponto de Jesus olhar para Deus e chamar de papai, Abba, e ensinar assim, papai do céu. É realmente um chamado para o relacionamento. Mas pode ser que em determinados momentos a gente comece a tratar a graça de qualquer jeito. E por ser de graça, começa a ser tratado por lixo, por algo vagabundo, por algo de menor valor, por algo realmente que não tem significado autêntico que deveria ter.
Não é medo de Deus que deve acontecer. E é o que Davi vai identificar, que as coisas precisam estar no lugar certo. Não é bagunça. Eu já disse isso uma vez e torno a repetir. Deus não é o nosso amigo de boteco, que senta com a gente para tomar uma cerveja e a gente pode contar boas piadas e dar um tapa nas costas e boas risadas. Não é isso. Deus é pai amoroso, sim, nos chama para o relacionamento, mas ele é belo, é lindo, é excelente, é grandioso, e a gente não trata coisas grandiosas de qualquer jeito. Imagine que você compre num leilão, vai que você tem dinheiro, as criptomoedas lá que você comprou, e esqueceu o pendrive, né, e depois encontrou valendo milhões de reais. Tem uma história assim, né? Não estou inventando isso não. E aí você decida comprar um quadro de Leonardo da Vinci, extremamente caro, especial, único, belíssimo, bem pintado. Você adquire aquele quadro, chega em casa e começa a pensar, onde eu vou pendurar isso? E aí você vai lá na área de serviço, onde ficam as vassouras, pano de chão, não é? Tênis sujo, e fala assim, aqui, vai ficar aqui. Estranho, né? Porque um quadro de Leonardo da Vinci na área de serviço, junto com as vassouras, velho, tá fora de lugar. Você vai botar na sala, na melhor parede, na melhor posição, onde a luz incide e torna mais belo ainda, para que as pessoas contemplem, para que você contemple, porque há beleza naquilo. E ali é um lugar ideal para ele. Entende o que eu estou falando? Deus não pode ser colocado na área de serviço da gente, junto com os panos de chão, junto com as vassouras sujas, porque Deus é belo, porque Ele é o máximo de beleza que se pode conhecer, é o máximo de magnitude que se pode conhecer, é o máximo de grandeza que se pode conhecer, e isso faz com que a gente realmente, quando olhe para Deus, valorize Ele. Não é uma imposição de Deus, precisa ser corretinho, porque senão eu fico iradinho e mata as pessoas. Não é sobre isso, é sobre valorizar aquilo que é excelente, grandioso. E isso Deus precisa ensinar ao povo, não é mais de qualquer jeito. E Deus precisa ensinar a gente, a graça não foi barata, meu amigo. Foi derramada naquela cruz, com sangue, pela vida do Filho de Deus, inocente, justo, por amor, custou muito caro. E precisa ser levado muito a sério, precisa ser colocado no lugar ideal, na parede central da sua casa, no lugar certo, de maneira que as coisas fiquem ajustadas. E a gente precisa parar de tratar o reino de Deus, tratar o nome de Deus, o Filho de Deus, o Evangelho de qualquer jeito, como se fosse uma possibilidade qualquer. Deus está mostrando isso aqui. Usar morre. Culpa de usar? Não. Culpa de Davi. Tinha que ter feito certo. Responsabilidade dele. E é isso que Deus está mostrando. Quem é usar, não me importa. Davi, é sério agora. Faça sério. E aí sabe o que Davi vai fazer? Fica com medo, óbvio, né? Olha o que aconteceu. O cara estava bem intencionado. Fica frustrado, óbvio. Olha o acontecimento terrível. Fica temente, de certa forma, irado. Mas ele muda. Isso aqui é top. Davi não abandona Deus porque Deus estava duro, não é? Porque Deus não quer ser duro. Deus quer ser conquistado da maneira correta. Vem, Senhor, habita entre nós aqui. A gente faz questão, né? Não é de qualquer jeito, sabe? Deus está aqui endurecido mesmo, mas Ele quer estar. E precisa ter o jeito, sabe? Vem, Deus, eu quero muito. E Davi é esse tipo, cara. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele não vai abandonar Deus. Ele vai ficar chateadinho, reclamando. E, Deus, eu não quero mais papo contigo, não quero mais conversa, não quero mais relacionamento. Então, o que você fez? Manchou meu legado, matou um cara inocente. Não. Davi olha, mesmo na condição de alguém que está frustrado com Deus, extremamente natural estar assim diante desses acontecimentos, e vai corrigir. Vamos fazer de novo. Só que agora eu vou fazer certo. Sabe por quê? Porque não é uma questão de lei. É uma questão de insistência. Porque ele ama muito a Deus. E não vai ser isso aqui que vai impedir Davi. E isso faz de Davi muito especial.
Ele insiste, ele quer Deus, quer muito Deus. E aí o texto continua, versículo 11. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o Eteu, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi, Jerusalém. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Mantenha a Bíblia aberta. Torno a insistir na leitura de 1 Crônicas, capítulo 15. É um texto grande, mas é o mesmo episódio que está acontecendo aqui. E lá tem justamente essas informações que Davi identifica o problema. Ele vai ver que houve um erro, que ele não consultou a Deus sobre a maneira correta de conduzir a arca, e ele vai então fazer com que os sacerdotes e levitas estivessem na condução, envolvidos diretamente, somente eles com aquilo, que sacrifícios acontecessem na condução da arca. E quando a coisa começa a acontecer da maneira correta, e eles percebem então que Deus está aprovando, né? e que há realmente o desejo de Deus de estar entre o povo, aí vem a parte topzera. Eu falei que a primeira era top, porque Davi muda. A segunda é mais ainda, Davi dança. Eu não sei aqui se você tem chamado para ministério de dança, eu espero que não que isso vai fazer diferença, eu acho meio brega, né? Mas vai que você dança muito bem, né? É meio brega quando é gente ruim dançando, né? Gente ruim dançando aí fica engraçado. Mas esqueçam isso que eu falei. O fato é que, o que é que tem de incomum aqui? Alguns vão dizer, por exemplo, que Davi estava numa dança religiosa, né? Eu penso numa dança religiosa, uma coisa bem assim, né? Pá, tchum, bem, né? Quase a dança do vovô, né? Não é não, velho. Se você aí fizer aí um searching aí nos filmes de árabe ou alguma coisa assim, as músicas dessa região são bem ritmadas, né? Tac, 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 tac. Não é isso também, não sei o que está aparecendo aqui, é frevo. Tá bom, eu não me lembro, mas eles tocam aqueles pandeiros com aqueles sinos, é uma coisa bem dançante. E o que é interessante aqui é que as mulheres dançavam, homens não me parece, e nem na maioria dos comentaristas. Era algo bem específico. Por exemplo, Ana dançou quando eles atravessam o Mar Vermelho, não é? Em alguns episódios você vai ver justamente a dança acontecendo, mas é algo que mulheres fazem nesse caso. E aí você tem um Davi aqui dançando, mas o texto original é tão interessante que ele não só dança, igual o André dançando assim, né? Bem, né? A Patrícia que imita bem o André dançando. Não é esse tipo de dança, não. Ele pula, ele dá uns pulos assim, chega a assustar o pessoal. Pulo com virilidade, uns saltos, né? Uma coisa bem break. Break. Quem lembra do break? Que Chico já dançou break. Daqueles pulos, daquela coisa bem enérgica, né? Eu estou tentando aqui fazer você visualizar, né? Não é que Davi dançou break, não dançou break, mas é uma dança realmente exagerada dentro da moralidade do tempo, né? Isso vai fazer com que Mical, que era a esposa dele, reprove Davi. O texto diz que, versículo 16, quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, e aqui o escritor é bem venenoso, no bom sentido da coisa. Não é Mical, esposa de Davi, é Mical, filha de Saul. Entende que tem uma coisa de Saul presente aqui, a reprovação, o juízo moral, né? Coisa carnal. Porque Davi
está expressando adoração. Ele está mesmo entusiasmado, velho. É só Davi que dança assim. Tem ninguém que dança assim na Bíblia, não. É Davi mesmo. E ele não só dança, ele toca o instrumento que ele tocava, por exemplo, harpa, né, na presença de Saul, quando Saul estava meio malucão. Ele está tocando aqui harpa também. Ele vai dizer: continuarei tocando na presença do Senhor, no final desse texto. Mas a adoração de Davi é algo que incomoda Mical. Sabe por que incomoda? Porque Mical é de uma outra fase. Ela é da fase do entronizamento humano do rei Saul, que quando chegava era aplaudido e entronizado, sabe? Ela é dessa fase. Ela prefere o Davi rei herói, né? Herói de guerra, que as pessoas vêm cantando. Não o Davi que se mistura com o povo. Pô, Davi tá com roupa de linho, velho. Era roupa de levita. E não pensa em levita bonito, não, né? Porque a gente pensa em levita, pensa de adoração, o levita tocando lá na frente. Eles eram pessoas simples, roupa de linho. Ele não estava vestindo a roupa real, o manto real. Ele estava com roupa do povo, simples, dançando com as mulheres que eram servas. Ele estava se misturando, regozijando-se, se alegrando e principalmente entronizando Deus. Cadê a cerimônia de entronizamento de Davi? Não tem. Não tem essa história. Ele foi feito rei, capítulo 5, diz que eles reconheceram Davi como rei. Não tem uma festa, não tem uma recepção, não tem uma passeata, não tem banda tocando, não tem nada. Mas para a arca tem. Porque para Davi o que importa é o entronizamento de Deus no reino de Israel. Não era o reino de Davi, era o reino do Senhor Deus, daquele a quem ele amava, daquele a quem ele dava tudo, aquele a quem ele era apaixonado. É o que está acontecendo aqui. E a Mical é justamente a oposição a esse tipo de coisa. Mical estava pouco se importando com a arca, estava pouco se importando com o que estava acontecendo. Ela nem participa, ela fica na janela. Entende? Que está acontecendo uma festa do lado de lá e não está acontecendo nada do lado de cá. Alguém na janela que julga o envolvimento, a paixão, a adoração do outro. Porque esse tipo de pessoa, Mical, Saul, Caim, eles ficam enraivecidos quando veem realmente a adoração acontecendo. Não se envolvem, não participam, não ardem de paixão, criticam. Porque o que sobra é isso. Olha só que vergonha ela vai dizer. Você vai ver aqui as palavras dela. A gente precisa ser como Davi, apaixonado por Deus, independente do que digam de mim, independente do meu jeito ruim de dançar, da roupa tosca que eu uso, mas ele é autêntico, sabe isso? Não é um protótipo, não é um modelinho, não é alguém que está se revestindo de uma falsa autoridade plástica. Autêntico. É verdade isso aqui. Davi não é fake. Davi não é feito, não é de mentira, é de verdade. De mentira é Mical. Não participa, não ama, não vive, não se regozija, não se alegra, só critica, com o queixo para cima e a crítica na boca. Sejamos Davi, adoradores, genuínos, autênticos, que realmente demonstram adoração, que convidam Deus para sambar. Gostou disso? Não sei se você samba. Para dançar. E Deus dança com Davi. Deus está dançando com Davi. O Deus que estava duro foi ganhado. Foi conduzido a uma dança. Era Nietzsche que dizia: eu só acredito num Deus que saiba dançar. Ironia do Nietzsche, quebrou a cara. Deus está dançando com Davi aqui. Sabe por quê? Porque é de verdade, não é fake. E o que Deus espera de nós é justamente que insistamos no relacionamento com Ele. Que sejamos aqueles que atraem Deus por causa da nossa paixão por Ele, por causa da verdade que há no nosso coração por Ele, por causa da genuinidade que é a nossa adoração por Ele. E assim Ele vai dançar com a gente. Que não sejamos Mical, na janela, sem participar, sem envolvimento, sem nenhum tipo de desejo de fazer parte, mas com a crítica na boca, vazia, pueril, sem sentido. Saul, filha de Saul. O texto continua, para não me prender muito aqui, porque vai ficar legal ainda.
17 diz assim: trouxeram a arca do Senhor e colocaram-na no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia armado para ela. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu para o povo e para toda a multidão de Israel, aos homens e às mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas de seus servos, como um indivíduo qualquer. Você sabe que no hebraico, e na Septuaginta, como um vagabundo. É uma brigona de casal essa aqui. Olha só, hein? Que papelão, com a roupa qualquer, na frente das servas, que ele estava dançando com as mulheres, né? Igual um vagabundo qualquer, um amostrado qualquer, é mais ou menos isso. Davi disse a Mical, 21, foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar do teu pai e de toda a tua casa, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei mais perante ele. Também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Cara, que discussão essa aqui. Essa aqui é digna de novela mexicana. Mical, depois que Davi abençoa a nação, abençoa a sua casa, né? Os holocaustos, os sacrifícios ali são sacrifícios pacíficos, então a carne retornava, né? O churrascão ali para o povo, eles comiam, né? Levavam para casa porções generosas. Quando ele chega em casa, ela vem cheia de ironia, né? Muito bonito, né? O rei de Israel com roupa do povo, né? Se exibindo para as servas dos teus servos. Vergonhoso esse tipo de coisa. Tipo de coisa que mulher fala para homem bonito, né? Ai, vai sair com essa camisa, né? Ah, que roupa é essa, né? Uma coisa ridícula. A semana eu perguntei para minha esposa: tu acha que eu tô com menos barriga? Ela falou assim: tava com uma barriga de azeitona. Eu falei: pô, velho, barriga de azeitona não, né? Judiar mais, né, bicho? Judia demais, assim. Eu falei: a azeitona tá cara, hein? Azeitona não é limão, né, bicho? Barriga de limão vai lá de azeitona. E aí, quando ela faz aqui esse tipo de comentário, Davi, velho, mas chega rasgando, a voadora aqui é pesada, né? Ele fala assim, ó: foi perante o Senhor que eu me alegrei, não foi perante servas, mulherzinha, não é isso. E ele diz: perante ele que me escolheu no lugar do teu pai. Tipo, a casa do teu pai, né? Entende aqui a discussão marido e mulher? Que foi esse Davi aqui que você está vendo dançar de qualquer jeito, né? Que você está dizendo que é um vagabundo, que Deus escolheu no lugar do teu pai. Porque teu pai era terrível. Porque teu pai acabou com a adoração em Israel. Porque teu pai era um hipócrita. Porque teu pai era um assassino. E quem é você para falar alguma coisa? Entende aqui a discussão, o nível que está levando? E aí Davi vai dizer assim, ó: me escolheu no lugar do teu pai e toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor, e ainda me alegrarei mais, também me rebaixarei mais, e me humilharei mais aos meus olhos, mas serei honrado. Aí ele fala: serei honrado por essas servas, porque por você eu não sou, porque ela é filha de Saul, ela é aquela que espera de Davi o engodo de um reino carnal, humano, político, podre. Mas Davi nunca quis ser rei. Ela esquece isso. O que ela esquece em Davi é que Davi não pediu nada disso. É que Davi não tem o desejo de ser entronizado por ninguém, porque Davi é um cara normal. E a pequenez de Davi
E a humildade e singeleza de Davi é que faz dele grandioso. Não é o status, não é a roupa real, não é nada disso. E para Mical, que estava ainda vivendo, quem sabe, um reino fantasioso que só existia na cabeça dela, esse modelo distante da realidade do homem ideal, do rei ideal, que não comete falhas, nem comete erro, porque Davi é um cara que erra, como já errou nessa história aqui, mas que volta atrás. O que vai acontecer com ela aqui, não é de graça, diz que ela não vai ter filhos. Sabe por que ela não vai ter filhos? Porque Davi não vai procurar nunca mais ela. Eles não vão ter mais um relacionamento marital mais. E não vai ter descendência para herdar o trono mais na casa de Saul. Sabe por quê? Porque ela não reconheceu a grandiosidade da presença de Deus em Israel. Porque ela é estéril. Ela é estéril. É estéril de frutos. É estéril de caminhada. É estéril de relacionamento com Deus. É estéril de vida, de paixão, de amor pelo reino de Deus. É estéril disso tudo. E vai continuar estéril. Mas Davi não. Davi é aquele que vai se humilhar cada vez mais. Davi é aquele que aos olhos de Deus vai cada vez mais ser quem ele realmente é. Alguém realmente, intensamente apaixonado por Deus. No primeiro momento a gente viu que Deus tem que ser levado a sério, não é bagunça. No segundo momento a gente viu que um Davi que erra, que apesar da frustração volta atrás e traz Deus para a dança, porque há genuinidade na adoração de Davi. No terceiro momento você vai ver uma história ruim, negativa, de alguém que vai se tornar estéril, porque realmente não tem nenhum tipo de intensidade para com o relacionamento com Deus. Mical, Saul, Caim, quem você quiser. Todos esses. O desejo, eu acho, de Deus para nós é convidá-lo para dançar, ainda que ele seja o leão da tribo de Judá. Perigoso, porque é um leão. E tolo é aquele que não teme um leão, mas é bom, mas é amoroso, e quer realmente se relacionar com pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Baixe sua cabeça.